Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu devo ter umas 4.000 ou mais reflexões escritas nas redes sociais, né, no Facebook, enfim, que quase que todo dia eu sempre escrevo alguma reflexão. Às vezes eu posto, às vezes não, mas eu tenho. Então assim, o que eu vou falar aqui hoje é meio que uma reflexão. Quer ver se vocês entendem uma coisa. O Donald Trump, ele falava e chamava o John Biden lá de todas as coisas, de demente, enfim, o cara denigria a imagem do outro totalmente, era literalmente um bullying em relação ao outro. O que está acontecendo com ele agora não é diferente, então é a lei do retorno, sempre funciona, ela sempre se manifesta em todos os lugares do mundo, se você pensar, em todas as pessoas que são hipócritas, eles acabam recebendo uma pancada ali da lei do retorno e muitas vezes, claro, não percebe. Porque tudo que ele falou com o John Biden está acontecendo com ele, com o Trump. Ele teve uma época em que ele sumiu aí, acho que uns 15 dias, aí depois apareceu, ninguém comentou nada, ninguém falou nada, mas ficou público e notório que alguma coisa aconteceu com ele. Falando-se da saúde dele, alguma doença ali, ele foi acarretado de alguma doença, alguma coisa, ninguém sabe o que. Mas na reunião que ele teve ontem, antes de ontem, com os empresários do petróleo lá nos Estados Unidos, ficou bem claro ali. Você presta atenção numa coisa, tem uma hora que, se você buscar os vídeos aí nas redes sociais, os caras estão falando ali da Venezuela, que não vale a pena investir, porque o investimento é muito alto e o retorno é demorado demais, enfim. Os maiores empresários americanos estavam ali na sala com ele, na sala de reuniões da Casa Branca, e o cara simplesmente levantou e falou, deixa eu ver isso aqui. Aí ele foi lá olhar o jardim da Casa Branca, ficou rindo, falando isso aqui é muito bonito. Ele vê aquilo todo dia, ele está ali todo dia, ele mora naquele lugar. Então, depois o comparsa dele lá, o Marco Rubio, o baba-ovo dele, entregou um bilhete para ele falar lá da Chevron e tal, que é uma empresa que realmente, eu acho que hoje é uma das que ainda estão na Venezuela ali, enfim. Ele não entendeu o que o cara falou com ele. Ou ele leu, era para ele ler em silêncio, ele leu o bilhete em voz alta. Ainda perguntou de que se tratava. Literalmente, ele está ali com a demonstração que ele está com uma certa demência. No Brasil, preste atenção, os filhos do Bolsonaro, eles ficam preocupados demais com o cara, com o que ele come, com a temperatura da água que ele bebe, com tudo. Só que não, é demagogia, é hipocrisia, porque o Flávio Bolsonaro mesmo, o senador, ele está nos Estados Unidos já tem um tempão, está passando férias lá, tá nem aí pro pai dele, se o que está acontecendo, deixando de acontecer. O Carluxo agora, que é o esponja da vez, só vive chorando, só vive minando água. O cara postou uma foto ridícula do Bolsonaro de cueca, uma cueca cinza ali, uma coisa ridícula, em pé de costa, em pé numa pia ali. Só que aquela foto já tem 300 anos. Aquela foto, como é que ele ia tirar uma foto do Bolsonaro na pia de uma cozinha, aonde o Bolsonaro está hoje, na salinha que ele está ali na Polícia Federal? Claro que não. Então eles ficam querendo comover o gado, querendo comover aqueles que ainda escutam apito de cachorro. Infelizmente, uma parcela desses idiotas ainda se comove, ainda ficam. Só que é o seguinte, não tem ninguém acampado em volta ali da Polícia Federal, não tem ninguém batendo lata, não tem ninguém queimando pneu e fazendo culto para pneu. Não tem, no Brasil todo não tem nada disso, em lugar nenhum. E eles cansaram de falar, o Silas da Lacraia, o Magno Puro Malte, se botar a mãe em Bolsonaro, põe a mãe em Bolsonaro que vocês vão ver. O Silas da Lacraia tinha um vídeo gravado, estava guardado a 7 chaves, põe a mão em Bolsonaro que esse vídeo virá à tona, que nada, balela. Se vocês analisar, é isso que está acontecendo. O Edir Macedo, na época da campanha que o Lula foi eleito, na eleição passada, ele falou lá num púlpito ali, num palanque que ele estava, vamos ver qual Deus que vai ser o vencedor, se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Então, se você levar para o lado que ele estava falando, que ali ele estava dizendo que existiam 2 deuses, então o Deus da esquerda teve ali um vencedor que foi o Lula, que é de esquerda.
O Silas da Lacraia, ele fez tanta profecia, ele pediu tanto para Deus proteger o povo brasileiro, para livrar o povo brasileiro do caos, livrar o... Deus atendeu. Se você analisar o que o Silas da Lacraia fala, acontece só o que é ao contrário daquilo que ele quer. Ele faz um monte de profecia em prol da extrema direita e Deus escuta, só que livra o povo brasileiro, livra a população brasileira, a nação brasileira, como ele fala. Deus protege a nação brasileira. Deus está protegendo. Deus livra a nação brasileira dessa coisa maldita. Eles estão se denigrindo, eles estão desaparecendo, igual praga quando você bate veneno. Eles estão sumindo. Essa extrema-direita, esse ano, eles vão fazer o escarcéu, eles vão espalhar muitas mentiras, eles já começaram a fazer isso. Mas não vai adiantar, porque a profecia do Silas da Lacraia, ela é ouvida por Deus sim, pelos orixás, só que não da maneira que ele fala. Exatamente da maneira que é para ser. Se vocês fizerem uma análise aí, vocês vão aí ver a história da política brasileira dos últimos 20 anos, todo mundo que estava do lado do Silas da Lacraia foi para a cadeia, entendeu? Passou pela cadeia. Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, o tal do Pezão, o Antônio Garotinho, a mulher dele, enfim, todos os políticos da extrema direita que ficaram ali, que o Silas da Lacraia estava do lado deles ali fazendo profecia, foram para a cadeia. E agora o próximo a ir para a cadeia é ele. O próximo, ele já está encalacrado com a justiça, e isso aí, lógico, não vai ser amanhã ou depois, mas ele vai acabar indo para a cadeia. E eu não sei o que esse cara pensa. Ele acha que ele é blindado, ou acha que ele, sei lá, tem o poder da invisibilidade, porque ele continua falando um monte de merda. Ele continua com essa voz estridente dele, de taquara rachada, essa coisa apurriante que é a voz desse cara. Eu acho que se for fazer uma análise das vozes mais apurriantes hoje, no Brasil pelo menos, é do Silas da Lacraia e do Nicole. Esse deputadozinho mequetrefe, essa vozinha dele de menina imprensada no muro, é cabulosa. Ele agora botou uma foto aí dele com ele assim. Sabe que se você analisar a foto ali com o bigodinho que ele botou, ele parece com o Maduro, só que assim, colocaram na foto lá, né? Nicolas que é duro. Os caras sempre fazem uma chacota com ele, levando ele para o lado daquilo que ele tem mais ódio, que são os homossexuais. Ele é homofóbico, ele é nojento, ele é discriminador, ele é racista, e tudo que ele faz, as pessoas associam ele às imagens daquilo que ele posta, quando ele botou a peruca, que disse que era Nicole, que o apelido pegou, ele mesmo que botou o apelido nele. Agora, o Nicolas que é duro, isso aí também vai pegar. Então, o cara, eles são um tipo de pessoas tão medíocres, e são as pessoas que dizem que são formadas em Direito. O Nicole disse que é formado em Direito. Eu acho que ele faltou muita aula e deixou muito a desejar ali. Ninguém sabe como é que realmente, ninguém sabe se ele passou na prova da OAB, eu acho que não. O Bananinha também disse que é formado em Direito. Os caras são muito burros. Você que é a pessoa mais burra, mais idiota, que fala mais merda do que esse Dallagnol? Não tem. Esse Dallagnol, que era promotor, que fez parte daquela coja que sequestrou Lula e botou numa cadeia, esse cara, ele não fala coisa com coisa. Eu não sou formado em Direito, mas as pessoas que realmente são professores, como no caso do professor José, que é um professor de Direito, o cara lecionou muitos anos, um cara é jornalista também, o cara, tudo que o Dallagnol fala, ele rebate da maneira técnica, da maneira correta. Ninguém entende como esse cara passou em algum concurso para ser promotor. Então, assim, mas é assim que eles são. Se você for analisar, eles são todos discípulos do Olavo de Carvalho. Um cara que era um demagogo, um idiota, um cara que disse que escreveu vários livros, na realidade ele nunca, se você for analisar ali, são cópias, o cara burro,
O cara é totalmente burro e ele conseguiu uma legião de idiotas. É igual o Bozo, que também é discípulo dele, o Dallagnol, esses caras são discípulos desse cara. Eles todos conseguiram fazer ali uma legião de idiotas que são chamados de gado, são chamados de bagres por eles mesmos, pelos maiores, pelas barracudas ali. Eles são chamados disso, é um bocado de piaba, um bocado de pessoas sem mente, sem vontade própria. São verdadeiros zumbis que ainda vão atrás dessas desgraças que são os parasitas. Ficam reclamando da comida do Bozo lá na cadeia dos filhos dele, mas quem é que está fazendo a comida dele? Não é a esposa dele? Que aí escreve ali frasezinhas de declarações de amor, declarações de cuidado na tampa da marmita. Então tem que analisar o que ela está pondo na comida do cara, porque ele não quis comer a comida que é fornecida ali, a refeição que é fornecida ali pela Polícia Federal. Então ele quis que fosse de casa. Pronto, está indo da casa dele. Agora, o café que ele está tomando, a comida que ele está comendo, está vindo de lá. Se tem que analisar, tem que ver a cozinheira deles lá, né? Porque você acreditar que a ex-terceira dama faz comida, vai para a cozinha ali para fazer uma comida, é sacanagem, já não vai fazer nada. Ali, logicamente, tem a cozinheira ali, e a cozinheira vai fazer a comida da maneira que ela indicar. Então, o que é que ela está pedindo para essa cozinheira pôr nessa comida? Será que é muita pimenta? Será que ela quer mesmo que ele se dane, que ele morra de soluçar? Mas para ele não é bom? É a lei do retorno funcionando para ele também, entendeu? É assim para o Silas da Lacraia, é assim para o Donaldo Tranqueira, é assim para todos eles. A lei do retorno cobra e cobra caro. Ele não vivia imitando o povo morrendo, não vivia falando que é a favor da tortura, tem que pôr no pau de arara. Agora está reclamando do barulho de um ar-condicionado, do barulho de um frigobar. Está reclamando de quê? Entendeu? Ele não isso aí não chega nem perto daquele cara que eles são todos adoradores dele, que é o Brilhante Ustra, o maior torturador do regime militar. Todos eles são fã do cara, ostenta a camiseta do cara. Ele, o filho dele, ele não falava de direitos humanos, tinha nojo dos direitos humanos no Brasil, direitos humanos, o esterco da vagabundagem. Agora estão falando de direitos humanos. Estão falando em liberdade? Não, ele está preso, eles têm que meter na cabeça dele, nessa cabeça oca deles, que ele está preso, ele é um presidiário, entendeu? Diariamente ele vai estar confinado ali em algum lugar, uma porta fechada a chave, sim. Ele estava com tornozeleira, ele quis fugir, do jeito que esse bicho é louco, é maluco, deixar uma porta aberta ali, ele pode querer pular, pode querer correr, aí leva uma queda, quebra o pescoço, morre, aí vão falar que foi a esquerda que matou ele, que foi a Polícia Federal que matou ele, contribuiu para ele morrer, então ele tem que ficar trancado a 7 chaves mesmo, porque é muito perigoso que dá uma liberdade para ele ali de 10 metros, um espaço de ali 50 metros para ele fazer algum exercício, e ele se estabacar todo e vão botar a culpa na Polícia Federal, vão botar a culpa na esquerda. Vai acontecer isso. Agora os caras ficam pondo fotos aí dele com essa barriga nojenta dele, coisa esquisita do caralho, um troço todo cheio de calombo, todo costurado, aí põe um Lula do lado ali, aí fica querendo sacanear o Lula. Aí põe lá o atleta e o pingunço, o atleta todo fodido, e o pingunço ali com 80, tá ali inteiro, tranquilo. Mentalmente o cara é um gênio, é crânio. Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não. É só parar para pensar em tudo isso que eu disse aqui e usar isso como reflexão. Analise tudo que esse cara falou quando ele era presidente, no desgoverno dele, toda balela, toda atrocidade que esse cara fez, tantas idiotices que esse cara falava, coisas que eu acho que ele falava até sem pensar, só pode ser. Agora o cara tá com mimimi, virou um maricão, tá chorando por causa de um soluço. O único remédio para soluço é parar de chorar. Para de chorar que você para de soluçar e para de reclamar que dói menos. É isso aí.